clamo, Senhor, pelo pregador da noite, o irmão Cisco, que vai trazer a palavra, e desde já o Espírito Santo seja com ele, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a sua vida, meu Pai. Abençoa o teu filho. Nesse momento, meu Pai, ele vai trazer a tua palavra, que é o alimento espiritual para cada um de nós, meu Pai. Que ele seja ungido através do poder do Espírito Santo, que as palavras que ele venha falar seja palavra de conforto e de alimento para a nossa vida espiritual. Venha abençoar ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do salve ao todos os papai do Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom. Você é breve também. Mas estamos. Glória a Jesus. De posse da vitória. Porque o Senhor, Ele nos presente. Amém? Graças a Deus. Eu quero deixar um versículo no livro de Juízes, no capítulo 6, e o versículo 12. Para adiantar, eu vou ler, os irmãos acompanhar ou ler depois, os irmãos ficar à vontade. Juízes capítulo 6, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão. E o 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Amém. Graças a Deus. Eu preparei uma coisa, uma mensagem, mas aqui o Senhor mudou. É assim que às vezes acontece, e a gente diz assim: se for me dar a oportunidade, eu vou falar desse texto, mas o Espírito Santo está aqui. Ele Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é quem faz do jeito que ele sabe fazer conosco, né? Graças a Deus. Amém. Eu tenho uma irmã que ela casou e ela foi para São Paulo. Nós ainda morávamos aqui tudo junto, meus irmãos, com a minha mãe, quando a gente veio do sítio, e ela casou e foi para São Paulo. E o resto dos irmãos ficamos trabalhando por aqui. Mas quando ela estava lá, aí eu fiquei um tempo desempregado. Aí eu disse: eu estou indo aí, São Paulo. Ela disse: venha. E quando eu cheguei em São Paulo, ela morava em São Bernardo do Campo, entre a divisa de São Bernardo e Santo André. E trabalhava ela e o esposo até numa firma boa, e morava em um setor até nobre, mas pagando aluguel. E eu fui, quando eu cheguei em São Paulo, com 15 dias Deus também abriu uma porta para mim. E eu fui trabalhar numa firma boa, e nessa porta eu trabalhei 2 anos, porque depois ela fechou, era uma filial da sede de São Paulo, e a firma boa faz sem segurança até hoje, mas fechou a filial. Eu disse: eu vou embora para Pernambuco. Ela disse: vai não, fica por aqui. Eu disse: eu vou. Aí eu vim. Quando eu chego aqui, aí eu peguei a minha carta de recomendação e eu apresentei aqui na igreja, na Assembleia do Planalto, e fiquei cantando na mocidade. Eu ainda jovem, cantando na mocidade, e a gente era 48 jovens, Glória a Deus. acima de 20 anos. E eu fiquei. Mas quando foi um ano, aí eu queria ir de novo para São Paulo. Mas antes de eu falar que eu ia, eu estava na igreja do Planalto, uma segunda-feira, que era a oração para uma cidade, e chegou o senhor para mim e disse: ô irmão Cícero, quando terminar o culto, tem como você ir lá em casa? Eu disse: tem. Aí eu fui, porque a gente morava perto, e foi mais
os dois irmãos, fizemos uma oração, lemos uma palavra. E ele disse, olha, está aqui um paletó novinho que eu nem usei e eu quero que você leve. E como eu era jovem, eu usava muito manga comprida, sem paletó, eu não gostava. Eu disse, irmão, eu não quero não. Ele disse, você vai levar porque eu estou com 3 dias que não durmo. Deus mandou lhe dar esse paletó. Se você não quiser ter alguém, mas está com 3 dias, se você levar, eu vou dormir. Eu levei o paletó, cheguei em casa, guardei. E quando foi com 8 dias, me deu uma inquietação. Aí eu disse, mãe, eu vou para São Paulo. Eu liguei para minha irmã. Só que quando eu fui a primeira vez, a minha irmã, ela chegava assim, aos domingos, e dizia, vamos lá em São Paulo, fazer umas compras lá e olhar a cidade. E a gente pegava o ônibus e ia viajando, e quando eu olhava naquela favela Paraisópolis, eu dizia, meu Deus do céu, como é que uma pessoa mora numa cidade dessa, numa favela desse jeito? Como eu vi, era muito barraco, e eu olhava ali, era porque ela morava num bairro até bom, e eu olhava, eu achava muito assim, é uma coisa desprezável, né? Mas tudo bem, vim embora. E quando foi com o ano, eu disse, olha, eu estou indo para aí de novo. Só que ela tinha uma colega que trabalhava, mas ela na firma, ela era cozinheira, e morava em Santo André. E essa colega morava na favela. E falando com ela, disse, olha, compra um barraco na favela, porque é bom e os custos é diferente. Aí ela foi e comprou um barraco na favela. Quando eu digo, eu quero ir para aí, aí, irmãos, eu estava no Planalto, me despedindo da mocidade, aí chegou uma jovem que Deus usa muito, hoje ela dirige de oração da Assembleia, e ela cantava com a gente na mocidade. Ela disse, irmão Cício, quando você chegar em São Paulo, Deus tem uma porta aberta para você. E eu me alegrei com aquela palavra, porque eu disse, quando eu chegar lá, já vou trabalhar. Foi, desse jeito. Aí eu peguei e fui embora. Só que quando eu fui para onde? Na favela de Santo André, onde morava minha irmã. Olha o trabalhar de Deus. Só que Deus usou ela e disse assim, uma porta aberta e não as portas. Porque se Deus disser para você, as portas estão abertas, é todas. Se for uma porta, é uma porta. E quando eu chego lá na favela, aí ela congregava, não ser prédio da favela, você morava numa favela com 3 mil barracos, mas uma igreja, quando eu vejo essa igreja aqui, era a mesma coisa. Apesar de ser na favela, mais organizadazinha, bonitinha, o culto parece até esse, e o pastor Francisco era o pastor daquele tempo. Aí, quando eu cheguei, apresentei minha carta, no meio da igreja, ele olhou para mim assim e disse, irmão Cício, você aí. Quando você chegou, Deus disse, é esse. Faz dias que eu estou orando a Deus, para Deus mandar, ou de longe ou de perto, um dirigente para a mocidade. E quando você chegou, Deus disse, é esse que eu mandei. Aí a porta foi aberta naquele momento. Ele me chamou na secretaria, chamou o presbítero e disse, você já dirigiu algum trabalho? Eu disse, pastor, nunca dirigi. Ele disse, mas Deus mostrou que é você. Você quer tomar conta da mocidade? A mocidade era grande. Aí eu disse, pastor, eu aceito. Aí eu fui dirigir a mocidade, mas só que eu procurava emprego da segunda à quinta, porque lá se procura emprego da segunda à quinta. E eu gosto de trabalhar, qualquer serviço eu fazia. Eu gosto de trabalhar. Mas igreja, eu sofri, porque durante 2 anos, Deus não permitiu uma porta aberta para eu trabalhar no serviço público. E eu fiquei cuidando da mocidade, o pastor me deu carta branca, a gente viajava, e a mocidade era bem requisitada, e graças a Deus, Deus fez uma obra, e eu consegui ler a Bíblia 2 vezes no ano só, dos livros do Apocalipse. Na medida que eu saía de manhã para procurar serviço, eu saía com a Bíblia também, aí eu pregava nos trens e nas praças. Deus fez uma obra nisso. Eu pregava
nas praças e à tarde eu ia para o ciclo de oração, que lá chama Tarde de Libertação. E Deus me usava muito desse lado. E assim fui, mas não conseguia trabalhar, porque a porta era fechada. E eu morando lá, mas era na favela, e não faltou nada. Amém. E eu nunca fiquei sem ir no ensaio da mocidade, porque era no domingo à tarde. Eu nunca fiquei. Mas teve um dia que eu estava em casa, um dia de domingo, tinha chegado da escola dominical, aí o Senhor falou comigo, não vai. Glória a Deus. E eu obedeci a voz do Espírito Santo. E eu não fui. Mas quando foi no domingo, umas 3 horas, a mocidade estava ensaiando, aí eu estava em casa, aí chegou os jovens da mocidade correndo. Irmão Cícero, corra lá na igreja que mataram um agora dentro da igreja. Aí eu fui, irmão, corri. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha um beco assim e tinha vindo um jovem, parece que ele era usador de droga. Ele veio correndo e para ele escapar, ele entrou e ficou nas cadeiras. Tinha uma cortina grande, as cadeiras de almofada, ele entrou debaixo. Mas 2 homens que vinham atrás dele pararam os cavalos da igreja e chegaram com uma arma e mataram o rapaz no púlpito. E foi um negócio sério. Aí nós também, eles pegaram, botaram nas costas e tiraram para fora e disseram, olha, ninguém viu nada e ninguém fala nada. Aí falamos com o pastor, ele veio e vieram as irmãs, limparam e foi esse acontecer. E Deus foi falando, quando foi com 3 anos, completou os 2 anos, aí Deus abriu uma porta para mim, uma metalúrgica. Aí eu comecei a trabalhar e fui melhorando. Só que eu usava aquele paletó que eu ganhei, que eu disse, é esse, porque São Paulo é frio, eu levei ele e todo o trabalho que eu fiz foi com aquele paletó. Glória a Deus. Eu lavava, enxugava e eu usava. Mas Deus me honrou. A gente fez festividade, fez tudo, mas para todo canto que eu ia, custei para as praças, era só aquele paletó. Graças a Deus. Amém. E Deus abriu a porta depois de 2 anos. Deus abriu a porta e eu comecei a trabalhar e assim foi uma grande bênção. Mas foi um dia, o pastor, toda segunda-feira, era uma oração que a Igreja Assembleia tem, de 7h30 às 9h30. Aí quem vai chegando vai se trocando, ora até 8h30, aí o dirigente ele fica lá falando toda segunda-feira, aí levanta, canta 3 hinos, lê a palavra e libera os irmãos. Aí vai embora. E quando foi no domingo, o pastor disse, amanhã os irmãos vai dirigir a oração. E na segunda eu vim, eu gostava de ficar no último banco, mas na hora de dirigir eu vinha cantar com a igreja e a palavra para fazer a oração final, era só isso, sem comentário fora. Quando foi uma segunda-feira, nós estávamos orando e era para orar de 7h30 a 8h30, porque o período de oração e cantar os hinos, aí ia mais de 20 minutos, chegava quase 9, aí ia embora. Quando foi 8h05, eu estava na última banca, aí o Senhor disse, levante a igreja e vá embora. O Senhor disse dentro do meu coração. O Senhor falava muito comigo e me usava. Irmão, Deus não tem medo de homem, Deus não tem medo de nada. Mas para dar livramento, Ele faz como Ele quer. E lá é assim, olha, uma favela, ela custa assim. Tem um bandido que toma conta, mas tem outra favela perto que tem outro. E eles ficam querendo tomar território. E quando eles vão brigar, aí eles querem tomar o território, eles quebram a luz, mandam um recado. A partir de 7 horas não sai ninguém, porque vai ter tiroteio. E o negócio é sério. Aí quando foi 8h05, o Senhor disse, fecha a igreja e vai embora. Aí eu fui na frente, os irmãos ficaram até um pouco espantados, porque já vai terminar. Eu disse, olha, Deus falou comigo, que é para nós orar e ir embora. E não demora. Aí assim aconteceu. Orei, aí nós fomos. Quando eu vou chegando em casa, era um barraco de madeira. Aí eu vejo 3 homens. Um estava
chegando na porta, outro estava na esquina e outro estava mais distante, cada um com um revólver. Aí eu disse, licença, por passar, ele disse, passe logo. Quando eu passei, ele só deu fuga eu passar e entrar dentro de casa. Aí começou o tiroteio. Começou um tiroteio de uma favela contra a outra, e ali começou e demorou. Aí daqui a pouco o helicóptero da polícia, atirador de elite, ajuda de escuro, aí começaram a aparecer. Tinha irmão lá que tinha um barraco de madeira, que só via a bala atravessando o barraco de madeira e se deitava no chão, mas Deus deu o livramento. Assim em cima tinha um irmão que morava, mesmo no escuro, ele se levantou e olhou, ele viu 30 homens e 2 mulheres, meio saco de bala, de rua acima, rua abaixo. E assim foi uma coisa que acontece e ainda hoje existem essas coisas em São Paulo. Porque lá tem muito crente, porque quando a coisa aperta, aí o pessoal corre para os pés do Senhor e tem que correr, porque é desemprego. Aí a família, se você for daqui para lá, você não arrumar serviço, você só fica 2 meses, ele manda de volta. Mas eu quero dizer aqui, olha, pelo versículo que eu li, o Senhor disse, não te mandei eu, aquele que Deus manda, ele se responsabiliza e ele cuida. Mas quando ele manda, e o Senhor me mandou, que cuidou de mim e me deu vitória, e eu fui abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se não fosse o Senhor, não tinha dado certo. Eu tinha ido embora. Quando foi com 3 anos e 6 meses, eu cheguei para o pastor, eu disse, pastor, eu não quero dirigir a cidade mais não. Ele disse, por quê? A gente confia tanto no seu trabalho. Eu disse, porque Deus falou que já chegou o tempo. Glória a E Deus. se eu ficar, eu atrapalho. Aí ele disse, está certo. Eu vou lhe entregar o trabalho de missão. O trabalho de missão, a igreja sede fica no Parque São Rafael, São Paulo. E todas as congregações é necessário fazer o culto missionário toda semana, todo mês. E eu fazia esse culto aos domingos. Aos domingos era o culto missionário. E eu convido porque eu pregava muito nas praças, nos trens, eu conhecia muito pregador bom. E todo culto eu levava um pregador para pregar nesse culto. Era uma bênção esse culto de missão. Mas de frente ao barraco que eu morava, tinha um jovem, um rapaz casado com 2 filhas. O cabelo dele era assim, olha. Nem Roberto Carlos. Todo final de semana ele tomava 2 quantidades de cerveja. E eu nunca falei de Jesus para aquele rapaz. Aí quando foi um dia eu cheguei do trabalho, aí os irmãos, os meninos que congregavam com a gente, eles disseram, irmão Cícero, você sabe quem é crente? Eu disse, não. Ele disse, Márcio, era esse rapaz. Ele foi na igreja na semana que eu não fui, aceitou Jesus e depois ele deu um testemunho. Disse, olha, eu estou sendo crente hoje e eu estou me espelhando na vida do irmão Cícero. Ele nunca falou de Jesus para mim, mas eu olhava ele entrar e eu olhava ele sair e assim tem que ser crente. Glória a Deus. Aí ele ficou como novo convertido, mas que quando foi com pouco tempo, aí eu disse, pastor, eu vou me embora. Vou embora para o norte. Ele disse, você vai? Eu disse, vou. Aí eu me preparei para vir embora. Aí quando foi no dia, o pastor Abel era uma vez, ele já tinha dirigido 18 igrejas da Assembleia de Deus, e todos eles ele enchia. E era assim, era uma bênção. Ele tinha quando ele estava ensinando, você chorava de volta sem querer. É uma bênção aí. Aí quando foi no dia de domingo, a minha despedida, era o culto de missão que eu estava fazendo o último, a igreja cheia, o obreiro. Eu disse, se você tem uma pessoa para ficar no seu lugar, eu disse, pastor, Deus já me mostrou. Ele chama para nós orar. Aí eu chamei aquele jovem que tinha aceitado Jesus não fazia muito tempo. Era aquele jovem que era o meu vizinho, que falou que desespero de mim. Eu disse, Deus me mostrou ele ficando no meu lugar. Vem para cá. Aí o pastor orou e ele ficou dirigindo os trabalhos de missões. Quando eu vim embora, aí com 8 dias foi um pregador lá pegar. Aí ele falou assim para a igreja, aquele jovem que foi-se embora, ele ainda vem aqui. E quando eu saí de São Paulo, eu disse, Deus, eu quero pedir uma coisa do Senhor. Nunca mais o Senhor me traga aqui.
porque eu não quero mais trabalhar aqui. Eu só venho se um dia eu for na sua obra, mas trabalhar materialmente eu não quero. Agora, se o Senhor permitir, se for para a sua obra, eu amo a sua obra. Aí eu vim embora, que fiz essa oração, e o pregador foi lá e disse: aquele jovem ainda vai vir aqui. Glória a Deus. A minha irmã que mora lá, que congregava lá, ligou para mim e disse: olha, foi um pregador lá e disse que tu ainda vem. Eu disse: oxe, essa profecia não vai se cumprir nunca. De jeito nenhum. Irmão, quando Deus fala para você, não se preocupe com Deus. Quando Deus lhe prometer algo, não se desespere, porque Deus lhe honra com a sua palavra. Ele é fiel, aleluia. Pode o chão durar uma noite inteira, mas pela manhã, aleluia, ele lhe dá a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vim embora em 2001. Aí quando foi agora em fevereiro, ligaram para mim: nós queremos você aqui e nós vamos pagar tudo, você não vai gastar nada. Aí eu disse: eu não queria ir não. Ele disse: não, mas vem aqui. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, diga quem era o pastor da igreja. Aquele jovem que eu deixei. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é digno de toda honra e toda glória. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Não te mandei eu, é força de testemunho. Aleluia! Deus honrou tudo que eu fiz, mas eu fiz com amor. Eu fiz com dedicação. Eu fazia pouco, mas eu dizia: Senhor, é para o Senhor, é com amor, é do meu coração. É um paletó só, Senhor. Aleluia! Mas o Senhor apareça e eu desapareça, porque a honra e a glória é para Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus foi abençoando ele. Aleluia! A esposa do pastor Abel faleceu, a irmã Terezinha. Aí a Sete disse: esse é o pastor. Aí colocou ele. Porque quando Deus tem algo, aleluia, Deus faz como ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim, com 24 anos, Deus cumpriu. Ele ainda volta aqui. E eu fui. Fiquei 2 meses. Fevereiro e março. E não me faltou nada. Amém, irmãos? Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a Deus por tudo. A gente, quando começa a fazer algo na presença do Senhor, aí Deus começa a abençoar. Eu mesmo desempregado, eu era dizimista. E Deus me honrou com isso. Todo pregador que eu chamava, ele vinha de uma manjura grande, de outro canto. Aí ele vinha atravessando, pagando 2, 3 ônibus. Quando chegava, terminava o trabalho, o pastor nunca soube disso, antes daqui, da passagem. E Deus me olhava. E eu fazia isso, e o Senhor foi honrado. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma coisa grande, que é esse terreno que eu moro. Ele me deu, o Senhor tem condição. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Aí Deus me abençoou e o nome do Senhor foi glorificado. Desses dias para cá que eu comecei a trabalhar na obra de Deus mais, aí veio um relevante, porque é necessário que aconteça. Vamos ver aqui na palavra que eu li, que Gideão, ele foi chamado. Mas que quando disse assim: eu serei contigo, varão valoroso, ele não quis crer. Por quê? Se o Senhor é comigo, por que me acontece isso? Por que acontece? Porque, irmão, Israel plantava e não colhia, porque os amalequitas e midianitas vinham e pegavam a melhor parte da semente. Israel ficava empobrecido, ficava com fome. Mas Gideão, ele não olhava isso. Ele dizia: não, se vocês não querem trabalhar, se vocês não querem plantar, eu vou plantar. E quando ele estava, aleluia, malhando o trigo, o anjo sentou-se, aleluia, em um local diferente, ficou olhando ele trabalhar. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Mas se o Senhor é comigo, por que me acontece isso? É necessário que aconteça, que é para se manifestar a glória de Deus na vida daquele que ele chamou. Aleluia. Porque se você chega aqui e diz: Abraão foi o pai da fé, Jó foi um homem de paciência, aleluia, Sara foi estéril, aleluia, aí Deus começa a olhar
Aí Deus disse, você disse que meu servo Abraão é da fé. Você disse que o meu servo Jó é de paciência. E agora eu só estou fazendo um pouquinho com você, não posso. Eu sou o olheiro, eu posso quebrar o barro. Aí você se humilha, se ajoelha, Senhor, me perdoe, faça como tu queres. Aleluia! Aí você desaparece, o Senhor aparece. Aleluia! Aleluia! E agora desce, e o nome do Senhor é o quê? Glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você recuar, o Senhor não vai ter prazer. Esse dia aí eu comprei 4 veias por 2.000. Porque eu moro só ali e o meu investimento é criar meus bichinhos. Porque eu fico ali e graças a Deus dá para criar. Aí eu fui e comprei 4 veias por 2.000. Quando foi esses dias, eu me acordei de manhã, quando eu olho, aí tinha uma morrendo. Tinha acabado de fazer 3 dias que tinha dado cria. Aí eu olhei assim, tirei as fotos, olhei. Aí eu disse, Senhor, eu não tenho nada. É tudo. O Senhor me deu, o Senhor permitiu. Aí eu liguei para uma pessoa, ele disse, isso é por causa da tua desobediência. Aí eu disse, tá certo. Se for pela minha desobediência, vai morrer o resto. Porque eu não consigo ser obediente. Então, se Deus abençoou e me deu dinheiro para comprar, agora Deus vai e permite que morra. Eu não creio nisso. Eu creio que pode ser uma prova do inimigo, porque eu estou fazendo a obra. É verdade. E outro dia, essa semana, eu cheguei em casa e tinha uma cobra dentro de casa. Eu matei. E aí, não faça a obra de Deus, não. Você fazendo e o levante. Porque de uma vez só um relâmpago, eu disse até essa pessoa, se eu sou desobediente, eu tenho 4, morreu uma, e porque Jó é desobediente, porque Jó é obediente, e de uma vez só o fogo matou 7.000. Glória a Deus, é desse jeito. O Senhor é o que dá, e o Senhor é o que prova, o Senhor é o que faz, e o Senhor é digno de toda glória. Meu irmão, glória a Deus. Deus quer te fazer, aceite e glorificar Ele, porque o dia da manhã, aleluia, Ele traz novo para você. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, Deus não me deixou desamparado, porque a outra deu cria, e eu pego aquele pequenininho que ficou sem mãe, boto para mamar na outra, e agora ela aceitou como filho. Mamo dele, dela e mamo o outro, e digo que você disse a bênção. Glória a Deus. Senhor. Amém? Graças a Deus. E assim nós vamos ser glorificados. Aí o pastor lá de São Paulo disse, irmão Cícero, a obra que Deus faz com você não é para você se gloriar, mas não é todos que acontece isso não. Você fez com amor, Deus honrou. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome do Senhor. Glória a Deus. E mais coisas é porque eu não vou contar, mas além assim, dos tempos que vai passando, eu vou ficar aqui se Deus quiser, eu pretendo ficar. Glória a Deus. Não precisa o pastor me convidar para pregar, nem as irmãs. Eu sou aqui obreiro da casa. Se o pastor permitir, eu já digo assim, eu sou obreiro da casa. Na hora que ele tiver um pregador e precisar, e Deus preparar uma palavra. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. Obrigado pela igreja. Que testemunho maravilhoso é Glória a Deus. testemunho desse é santificação da igreja. Eu tenho graças a Deus para isso, né? Deus tem enviado pessoas que dão papo, meu pastor que dá para trás também. E em seguida vez veio esse homem que eu creio que vai estar dando aqui.
Todos nós aqui somos uma pessoa, né? Nós temos a agradecer a Deus por todas as coisas que você fez. Glória a Deus. Muito obrigado, uma pessoa maravilhosa, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Eu sinto que pregação sempre é bom também para o testemunho. Que o testemunho mostra o que Deus fez na nossa vida, né? Quando você fala aqui com o testemunho, quando você faz testemunho, eu gosto muito de testemunho, assim, baseado na pregação. Glória a Deus. Dizendo, olha, eu fui do pastor para terminar o trabalho. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Agora aí agradeço a Deus. Vamos orar, né? Deus amado, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que estamos aqui na tua casa, meu Pai. Leva os teus filhos, Pai, em segurança, meu Deus. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor Jesus, como o Senhor tem cuidado e zelado por cada um, Senhor. Abençoa também o pastor, a pastora Nilza, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dela, Senhor, para que aquela enfermidade seja curada em nome do Senhor Jesus, o mais rápido possível. E nós já estamos com saudade dela aqui na igreja, meu Pai. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, meu Pai. Cuida de cada um, leva em paz e segurança. Eu te peço todas essas bênçãos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém.